Caríssimo telespectador da Rede Brasil de televisão e da Rede ABC de televisão. A Rede ABC, que pertence à Rede Brasil, é a única rede de televisão que existe na região do ABC, em São Paulo, considerada há muito tempo a região mais industrializada do país. E nós estamos falando para 22 estados da federação. O contexto desta noite, 22 horas, terça-feira, é de absoluta presença num fato que está correndo. Este ano, nós tivemos até aqui alguns fatos importantes que mereceram uma atenção especial da mídia, alguns no mundo inteiro, outros só no Brasil. Primeiro, o caso das Olimpíadas, que teve repercussão, transmissão internacional para todos, para 160 países do mundo. Agora nós temos aqui no Brasil dois fatos emblemáticos que estão nas mãos da justiça brasileira. O caso Cachoeira, que envolve uma série de pessoas na região centro-oeste do país, supostamente ligadas ao jogo, lavagem de dinheiro e outras coisas mais. Este passou a como que saiu um pouquinho da pauta, porque o processo judiciário brasileiro é lento e não alimenta a imprensa com fatos novos. O processo vai correr normalmente. O que poderia atrair mais atenção seriam os depoimentos na CPI mista entre os senadores e deputados. Mas lá também não tem acontecido muita coisa. Por exemplo, essa semana está marcado o depoimento do Cavendish para amanhã, quarta-feira. Mas a pessoa, quando vai lá, aí obtém do Supremo o direito de não ter que se manifestar para não promover provas contra si mesmo e por aí vai. Enfim, a CPI está adormecida. Aí nós temos dois eventos importantes agora este ano. Quais são os eventos importantes? Nós temos as eleições programadas, o primeiro turno para o mês de outubro. São eleições importantes em 556 municípios do país que vão eleger prefeitos e vereadores. É uma eleição tão importante porque é uma eleição que acontece na sua casa. O senhor vai eleger pessoas que vão ser responsáveis, pelo menos teoricamente, sobre aquilo que acontece a partir da janela e da sala de visita da sua residência. Pois bem, mas isso ainda demora para chegar lá. Nós temos um caso que está há mais de 6 anos, aparentemente adormecido porque estava na fase de instrução, mas foi feito durante este tempo um trabalho gigantesco do Poder Judiciário brasileiro. No caso, a Justiça Federal e a Procuradoria-Geral da República. Foram ouvidas mais de 600 pessoas ao longo desses 6, 7 anos. Pois bem, eu estou falando da ação penal 470, conhecida popularmente como mensalão, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Ontem, segunda-feira, tivemos uma surpresa. Esperava-se que o ministro relator, Joaquim Barbosa, contestasse ou pedisse esclarecimentos maiores sobre o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Teria sido acertado, então, que um falaria meia hora, o Lewandowski falou que se isso acontecesse, ele queria também se manifestar numa tréplica. Acertaram que seria meia hora, depois 15 minutos, depois 20 minutos para cada um, porque senão, se cada um resolver criar um incidente processual, isso não vai terminar nem nem no século que vem. Mas ontem houve uma surpresa. O ministro Lewandowski ficou quieto, o ministro Joaquim Barbosa ficou quieto e o presidente da Casa, Aires Brito, promoveu finalmente o início da votação dos senhores ministros da Casa. Então, nós já temos alguns votos definidos e alguns destinos. Eu só lembro ao senhor e à senhora que são 4 blocos. O primeiro bloco tem pessoas que já estão com a sua condenação mais ou menos estabelecida.
Isso não quer dizer que vão ficar com 50 anos na cadeia, porque a pena só vai ser dada, a mensuração, no final do julgamento. Hoje, terça-feira, como se sabe, nós não tivemos julgamento. Mas amanhã, quarta-feira, às 2 horas da tarde, na TV Justiça, em todo o Brasil, você vai acompanhar a continuidade do julgamento. E há uma expectativa de que até sexta-feira o Supremo Tribunal Federal julgue este primeiro bloco de acusados. Como o assunto é de grande atualidade, nós temos a honra e o prazer de receber aqui, e a oportunidade, o doutor professor Paulo Feus, que é coordenador do curso de Direito das Faculdades Rio Branco, doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo e especialista em Direito Político e Empresarial. O doutor Paulo Feus é advogado sócio do escritório de advocacia Marco Polo Del Nero e Vicente Cândido Advogados. Nós vamos falar, portanto, sobre o julgamento de 38 réus envolvidos no escândalo do Mensalão, realizado pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento, uma vez teve um julgamento muito importante na Suíça, um advogado criminal mais importante da Suíça, foi acusado da morte de uma moça no lago lá, etc., e era um dos maiores advogados da Europa, e ele, na sua defesa, tem até um livrinho no Brasil escrito pelo ex-governador Carlos Lacerda contando este processo. O processo teve uma repercussão no mundo inteiro, porque o cara era muito importante, era advogado criminal. E na sua defesa ele dizia o seguinte: enquanto eu estou aqui me defendendo, eles estão lá fora soltando, abrindo champanhe para ver se eu vou ser condenado, se eu vou ser absolvido, como se isso aqui fosse uma brincadeira. Mas, na realidade, as pessoas dão a sua opinião. Se o fulano vai ser condenado, o outro não vai ser condenado, porque é um caso que está aí. Não? Professor Paulo Feus, amanhã nós podemos ter uma surpresa. Vamos começar com a quarta-feira. O ministro César Peluso, que foi um excelente juiz na vara da família aqui em São Paulo, e que foi levado ao Supremo Tribunal Federal, vai se aposentar dia 3 de setembro, porque ele completa 70 anos de idade. No Brasil, quem completa 70 anos de idade, no funcionalismo, se aposenta automaticamente. Então, a expectativa amanhã é a seguinte: Peluso vai dar o seu voto, normalmente, desse primeiro bloco, e vai ter tempo de dar no segundo, ou ele vai antecipar a sua votação amanhã? Ele pode fazer isso? Qual é a opinião do senhor? Bom, primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Ney. Eu sou seu fã, muitos anos. Eu sou seu fã, que é isso? Assisto você, acho que é um dos jornalistas mais conceituados aí do Brasil. Para a gente é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Eu acredito que o Peluso não vai abrir precedente de puxar antecipação de voto. Porque se ele fizer assim, ele vai estar votando na frente do relator, nos outros blocos. Eu acredito que o Supremo encerra essa semana esse primeiro bloco, com a participação do ministro. Ele deve votar amanhã. Nós vamos conhecer o voto dele. Pode até se presumir uma tendência dele de seguir. Eu acho que acredito que ele deva seguir o voto do relator. Mas eu não acredito que ele vá antecipar seu voto dos outros blocos, não. Eu acho que ele encerra a participação dele aqui amanhã, ou não mais tardar na sessão, acho que de quinta-feira também. E ele, domingo, né? Domingo já é dia 3, não é isso? Estou errado. Domingo já é dia 3. Ele encerra a participação dele no domingo, nesse caso do Doutor Paulo. Poder pode, veja, a questão de privilégio do voto, né, a sequência dos votos, ela tem um ordenamento deles ali interno, mas que pode ser quebrado a qualquer momento. E na verdade, é um acordo deles de como votar, quer dizer, cada ministro pode votar como quiser. Portanto, é que no primeiro dia foi a discussão do Lewandowski com o Joaquim Barbosa. Ah, não, eu vou votar assim, mas é que
E aí ponderaram que era melhor ele votar de acordo com o relator, para que pudesse, primeiro, a sociedade que está assistindo ao vivo, né? Isso para o judiciário é uma novidade, né? A sociedade assistindo um julgamento ao vivo, entender o que está acontecendo, as pessoas conseguirem entender qual é o resultado desse julgamento. Se cada um vota de um jeito, ia ser realmente um fato inusitado, né? Então, eu acredito que o ministro Peluso vote e, de certa forma, ele encerra a sua participação no primeiro bloco e vamos esperar vir um novo ministro aí que... Os senhores estão acompanhando, o doutor Paulo está dizendo que o ministro Joaquim Barbosa dividiu o voto dele em 4 partes e leu só a primeira parte. O ministro Lewandowski, eu entendo a posição dele, não sabia que isso ia acontecer. Ele deve ter feito o negócio de um bloco só, mas depois acabou concordando. Então agora tem que votar o segundo bloco, depois o terceiro bloco, depois o quarto bloco. Uns dizem que isso ficou muito próximo do esquema da acusação, mas eu acho que não. O que o senhor acha? Na verdade, veja, o pessoal critica, não, mas ele foi assim com base na denúncia. Mas ele tem que ser assim, porque veja... Tem que basear na... porque veja, o instrumento inicial do processo criminal é a denúncia. E é a denúncia que é rebatida ou aceita. Então, se a denúncia toma um caminho, a defesa ela se defende também da forma da denúncia. É que são 38 réus, né? E, na verdade, cada um com o seu advogado, e cada um fez a sua defesa. Né? Ninguém fez a defesa do outro. E na hora de misturar ali o bolo, cada ministro pode entender. Não, eu preferiria votar assim. É que, na verdade, eu acho que aí foi um esquecimento do presidente do Supremo, esquecimento assim, bobo, que eu acho que eles deveriam ter o Supremo decidido entre eles como seria o voto de todos eles, que isso não viesse essa discussão para a sociedade, porque é uma discussão que não leva a nada. Porque, veja, como eu vou votar, não importa o resultado. É que ficaria uma forma inteligível, quer dizer, eu não conseguiria entender como é que eu vou juntar o quebra-cabeça de um que votou, porque, veja, o relator tem que votar primeiro, esse é o fato, e o revisor em segundo, sobre todo o processo. Porque senão o revisor, e até o ministro Marco Aurélio falou isso no plenário, ele falou assim, olha, o revisor não pode ter seu voto revisado pelo relator. Nós vamos criar um incidente aqui, então recomenda-se que siga o padrão escolhido pelo relator, que ele foi sorteado. Então é ele que é o capitão naquele momento do time, é ele que vai decidir como os votos. Até porque nenhum ministro teria condições de dar o seu voto na integralidade dos chamados 4 blocos, dos 38. Eu vou rapidamente colocar para o doutor Paulo o seguinte. O voto do relator tem 1000 páginas. O voto do revisor tem 1.200 páginas. Se eles fossem ler esse negócio do começo ao fim de uma vez só, isso levaria até dezembro, porque hoje a gente tem 35... Por que a gente entende isso? Porque depois cada um teria que ler o seu até o fim. Ao passo que você dividindo em blocos, você deixa... Eu acho que mais fácil a votação. O ministro pode chegar e dizer assim, olha, eu acompanho o relator ou acompanho o revisor, vamos em frente. Eu acho que para o bloco está mais fácil de entender, até porque está se estudando bloco de crime. Então, quem praticou qual tal crime ou não. É que, na verdade, é claro que para o réu, o crime é individualizado, né? Então, o réu gostaria de saber se ele é absolvido ou condenado. Para ele pouco importa se os outros foram também ou não. Mas réu, ele quer saber qual é a condenação dele. Quer dizer, estou condenado ou não estou condenado. Quer dizer, então, o réu vai ficar na angústia, porque ele vai ficar esperando os 4 blocos. Aqui tem réus que estão nos 4 blocos, tem réus que estão em 1, tem 2. O que está lá no fundo está na expectativa. Está na expectativa. Tem quem está em 4, vai ficar lá esperando a somatória para ver qual vai ser sua pena, né? Pela decisão que nós tivemos até agora, nós já temos uma absolvição, que é do ex-deputado Luiz Guiche, que foi o pedido do relator, todos eles acompanharam, por falta de provas, né? O Guiche foi, já está absolvido, tem 6 votos a seu favor. Da mesma forma, o Marcos Valério
Foi condenado. Já está condenado. O ex-diretor do Banco do Brasil também já está condenado. Quer dizer, quem já teve que estar com 6 votos, já está condenado. Em tese, até para a sociedade entender, em tese o ministro pode mudar o seu voto. Por isso que é um colegiado. Quer dizer, não é uma decisão monocrática, é um colegiado. Em tese, pode um votar lá e levantar um argumento que o ministro não pensou, não. E aí esse vamos dizer assim, uma ferramenta que a sociedade tem. Quer dizer, ele pode, puxa, não tinha analisado por esse ângulo e repensar o seu voto. Tanto é que a decisão final só se dá quando todos votarem. Mas, matematicamente, é difícil, num caso desse, o ministro não ter lido o processo. É difícil, num caso desse, eles não estarem tão assim, antenados com todas as possibilidades. Ainda mais porque, vamos dizer assim, eu acredito que lá, dentro do Supremo hoje, em termos de advocacia, os maiores criminalistas do Brasil estão atuando nesse caso. Então, quer dizer, alguma hipótese que não tenha sido levantada lá, alguém levantar, é praticamente impossível, eu acho, hoje. Quer dizer, então, algum ministro voltar atrás também eu acho muito difícil. Então, eu acho que já tem gente condenada. Eu acho que para a sociedade isso já é uma vitória. Agora, eu vou passar a minha opinião como advogado. Nós podemos ter aí algumas situações onde nós vamos ter absolvições, que pode ser que não agrade à sociedade. Mas eu acho assim, já tem condenações. Eu acho que condenações de pessoas, todos que estão lá são importantes. Doutor Paulo, o senhor dirige uma importante faculdade de Direito. Qual é a repercussão no seio dos alunos deste julgamento? O senhor vai responder daqui a 1 minuto. O caríssimo telespectador está acompanhando pela Rede Brasil de televisão e pela Rede EBC para todo São Paulo e para 22 estados da federação o contexto desta terça-feira, que está aí, para usar uma palavra da moda, focado no julgamento de 38 réus pelo Supremo Tribunal Federal. Eu já disse aqui e repito, nós temos a honra, o prazer e a oportunidade de receber aqui o professor Dr. Paulo Feus, que é coordenador da Faculdade de Direito Rio Branco. Professor, lá na sua faculdade, qual é a repercussão no seio dos alunos? Veja, os alunos têm 2 visões. Primeiro, como participantes da sociedade brasileira. E eles têm informação, aquela informação que a imprensa leva para eles. Quer dizer, a opinião do público é a opinião deles. Você não vê nenhum aluno falando, não, tu não tem que ser absolvido ou não. Ao mesmo ponto, é nosso dever informá-los, né, desse fato, incentivá-los a assistir o julgamento na televisão, que eles assistam episódios, que eles leiam, estejam antenados. É um dever do aluno de direito estar hoje antenado a esse fato.